Sabe quando você acha que conhece as pessoas mais importantes da sua vida? Que acredita que os laços de sangue são inquebráveis, que família é sagrada? Eu também acreditava nisso até os meus 62 anos. Me chamo Regina, e essa história começa no dia em que descobri que amor e respeito são coisas bem diferentes, e que às vezes a maior lição vem embrulhada no presente mais doloroso que você pode receber. Era dezembro de 2023, uma manhã quente de verão em São Paulo. O tipo de calor úmido que gruda na pele e faz você sonhar com a brisa do mar. Eu estava no meu apartamento da Vila Madalena, organizando pela terceira vez a mala para o cruzeiro que Bruno, meu filho, havia me convidado 3 meses antes. Lembro que quando ele me ligou em setembro, eu estava regando as plantas na varanda. A voz dele soou diferente, mais próxima, mais carinhosa. Ele me disse: "Mãe, que tal a gente fazer uma viagem em família? Você, eu, a Julie e as crianças. Um cruzeiro pelo litoral brasileiro. 7 dias só nossos." Meu coração disparou. Fazia 2 anos que não viajávamos juntos, desde antes da pandemia. E essa seria nossa primeira viagem em família desde que me aposentei do banco, em 2022. Paguei minha parte sem pestanejar, R$ 3.200. Para uma aposentada não era pouco, mas era um investimento em algo que eu considerava muito mais valioso: tempo de qualidade com minha família. Comprei roupas novas, peças que não usava há anos, um maiô azul marinho com estampa discreta, blusas leves, um chapéu de palha florido que encontrei numa lojinha do Shopping Eldorado. Até uma saída de praia nova eu comprei, pensando nas fotos que tiraríamos juntos. Aquela manhã no apartamento, dobrei cada peça com cuidado, imaginando os momentos que estavam por vir. Miguel e Laura correndo pelo convés, Bruno me ensinando a jogar algo no salão de jogos, Juliana e eu finalmente conversando sem pressa. Eu me sentia jovem de novo, cheia de expectativa. A sensação de pertencer, de ser incluída, de ser querida, isso não tem preço. Fechei a mala e olhei no espelho do quarto. Uma senhora de 62 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, usando uma blusa floral nova e uma saia de linho. Estava me achando bonita, renovada. Sorri para meu reflexo e disse baixinho: "Vai ser incrível, Regina." Chamei um Uber às 10h30. O motorista, um senhor simpático chamado José, notou minha animação. "A senhora vai viajar?" Ele perguntou, vendo minha mala e meu chapéu. "Vou sim, um cruzeiro com minha família", respondi, e percebi que estava radiante. Durante todo o trajeto até Santos, que durou quase 2 horas no trânsito, conversamos sobre viagens, sobre família, sobre como é bom ter momentos especiais para guardar na memória. Quando chegamos ao Porto de Santos, meu coração estava disparado de expectativa. O movimento era intenso. Pessoas carregando malas, famílias inteiras caminhando animadas em direção ao terminal. O som das gaivotas misturado com as vozes empolgadas dos viajantes. O navio estava lá, imponente, branco e azul, muito maior do que eu imaginava. Era lindo. Peguei minha mala e caminhei em direção ao terminal, procurando Bruno, Juliana e as crianças pelos rostos na multidão. Imaginei Miguel correndo até mim, com aquele sorriso banguela. Laura me mostrando algum desenho que havia feito para a viagem. Minha mente já estava criando as lembranças que guardaríamos para sempre. Parei próxima à entrada do terminal e peguei o celular para avisar que havia chegado. Abri o grupo de WhatsApp Família Cruzeiro, que Bruno havia criado especialmente para coordenar a viagem, e digitei: "Gente, cheguei no Porto. Mal posso esperar para ver vocês. Onde estão?" Apertei enviar e guardei o telefone, olhando ao redor à procura deles. 5 minutos se passaram. Nenhuma resposta. Peguei o celular novamente e vi que a mensagem havia sido entregue, mas ninguém tinha visualizado ainda. Pensei que talvez estivessem ocupados com as crianças, organizando as bagagens, ou quem sabe já dentro do navio organizando as cabines.
Mais 5 minutos. O movimento ao meu redor continuava intenso, mas eu comecei a me sentir um pouco perdida ali, sozinha com minha mala florida, em meio a tantas famílias completas. Resolvi ligar diretamente para Bruno. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem. Pensei que fosse ele me indicando onde encontrá-los, talvez dizendo que estavam na fila do check-in ou guardando lugar para mim em algum lugar. Abri o WhatsApp com um sorriso no rosto. A mensagem era do Bruno. Li uma vez. Li de novo. E mais uma vez, como se as palavras pudessem mudar de significado se eu lesse com mais atenção. Mãe, mudança de planos. Decidimos que o cruzeiro vai ser só para a família mesmo. Você entende, né? As crianças ficam mais à vontade assim. A gente se fala quando voltarmos. Só para a família. Como se eu não fosse família. Fiquei parada ali, no meio do movimento do porto, com minha mala florida e meu chapéu novo, sentindo o chão desabar debaixo dos meus pés. As pessoas continuavam passando ao meu redor. Casais de mãos dadas, famílias felizes carregando boias coloridas, crianças correndo animadas. E eu, uma senhora de 62 anos, descobrindo que era dispensável. Li a mensagem mais uma vez, procurando alguma explicação, algum pedido de desculpas, algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Nada. Apenas a frieza de quem comunica uma decisão já tomada, sem espaço para discussão. Minha primeira reação foi negar. Certamente havia algum mal-entendido. Talvez uma das crianças tivesse passado mal, ou Juliana tivesse tido algum problema de última hora. Liguei para Bruno. O telefone chamou uma vez e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Mesmo resultado. Tentei Juliana. Chamada rejeitada imediatamente. Mandei uma mensagem para ela. Julie, o que está acontecendo? Estou aqui no porto. Visualizada em poucos segundos, mas sem resposta. Foi nesse momento que a realidade bateu como uma onda fria. Não era mal-entendido. Não era emergência. Era uma escolha deliberada. Eles haviam planejado me excluir e tinham coragem de me comunicar isso apenas quando eu já estava no porto, pronta para embarcar. Sentei numa cadeira de plástico próxima ao terminal e simplesmente respirei. Ao meu redor, o mundo continuava em movimento. Famílias embarcando, funcionários do porto trabalhando, vendedores oferecendo lanches. Mas eu estava em uma bolha de silêncio e humilhação. Pensei nas roupas novas que havia comprado, no dinheiro que havia gasto, na expectativa que alimentei por meses. Pensei em como havia contado para as vizinhas, para as amigas do prédio, sobre a viagem em família que faríamos. Pensei na alegria genuína que senti quando Bruno me convidou. Mas mais do que a humilhação, mais do que a decepção, algo diferente começou a crescer dentro de mim. Uma clareza fria e cortante. Uma lucidez que eu não sentia há anos. Levantei da cadeira, peguei minha mala e caminhei de volta em direção ao ponto de táxi. O motorista que me trouxe ainda estava lá, esperando outros passageiros. Quando me viu voltando, pareceu surpreso. A senhora esqueceu alguma coisa? Perguntou. Não, respondi. Lembrei de uma coisa muito importante. Durante o trajeto de volta para São Paulo, fiquei em silêncio, olhando a paisagem pela janela. José, o motorista, respeitou meu momento e colocou uma música suave no rádio. Mas minha mente estava longe da música, da estrada, do trânsito. Estava pensando em uma coisa muito específica. A casa onde Bruno, Juliana e as crianças moravam. A casa que estava no meu nome. A casa que eu havia financiado, cujo IPTU eu pagava religiosamente todos os anos, onde eu havia bancado reformas, consertos, melhorias. A casa onde eles viviam confortavelmente há 5 anos, sem nunca, nenhuma única vez, terem dito obrigado. Quando chegamos ao meu prédio, paguei a corrida e subi para o apartamento. Coloquei a mala no quarto sem nem abrir, tirei o chapéu novo e me olhei no espelho. A mesma senhora de algumas horas atrás me encarava,
Mas algo fundamental havia mudado. Não era só tristeza que eu via naqueles olhos. Era determinação. Peguei um copo de água na cozinha e me sentei à mesa, onde costumava pagar minhas contas. Abri a gaveta onde guardava documentos importantes e peguei uma pasta azul que não mexia há anos, os papéis da casa de Bruno. Lá estava tudo. A escritura provisória no nome dele, mas o financiamento original no meu nome. O documento que me dava direito legal sobre o imóvel enquanto a transferência definitiva não fosse formalizada. Os recibos de IPTU que eu pagava ano após ano. Os comprovantes das reformas que financiei. E foi nesse momento, sentada à mesa da minha cozinha, rodeada por documentos que provavam anos de generosidade não reconhecida, que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se eu não era família o suficiente para estar em um cruzeiro que eu ajudei a pagar, então talvez fosse hora de repensar que tipo de família éramos realmente. Peguei o telefone e procurei o contato do Dr. Antônio, meu advogado há mais de 20 anos. Eram quase 18 horas de uma sexta-feira, mas eu sabia que ele ainda estaria no escritório. Ele atendeu no segundo toque. Regina, que surpresa! Como vai? A voz dele era carinhosa, familiar. Dr. Antônio, eu preciso conversar com o senhor na segunda-feira. É sobre a casa que está no nome do meu filho. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa grave? Não, respondi com uma calma que me surpreendeu. Apenas chegou a hora de algumas mudanças. Desliguei o telefone e fiquei ali, em silêncio, na cozinha do meu apartamento. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético de sempre. Mas ali dentro, algo havia mudado para sempre. Não era raiva o que eu sentia. Era clareza. Uma clareza cristalina sobre o que precisava ser feito. Naquele sábado de manhã, acordei com a clareza ainda mais forte. Não havia dormido muito. Minha mente não parava de processar o que tinha acontecido. Mas não eram pensamentos de raiva ou de autocompaixão. Era como se uma névoa que cobria meus olhos há anos finalmente tivesse se dissipado. Levantei, fiz meu café e me sentei novamente à mesa da cozinha com a pasta de documentos. Desta vez, não estava apenas olhando papéis. Estava revisitando uma história, minha história, que havia começado há alguns anos, quando Bruno ainda era recém-casado. Bruno tinha acabado de se casar com Juliana na época. Eles moravam num apartamento alugado na Zona Norte, um lugar pequeno e caro, onde gastavam mais da metade do salário só com aluguel. Bruno trabalhava como analista em uma empresa de logística. Ganhava bem, mas não o suficiente para dar segurança à família que queria construir. Foi numa dessas visitas dominicais que ele me procurou. Lembro que estávamos na sala. Juliana estava na cozinha preparando o almoço. E Bruno se sentou ao meu lado no sofá com aquela cara de quem tinha algo importante para dizer. Mãe, eu queria conversar uma coisa com a senhora. A gente está pensando em comprar uma casa. Encontramos uma no Tatuapé, 3 quartos, quintal pequeno, perfeita para quando os netos chegarem. Ele sorriu quando disse netos, e meu coração derreteu. Mas é assim, mãe. Meu nome está negativado por conta do financiamento do carro que não consegui quitar quando mudei de emprego. Eu queria saber se a senhora toparia colocar a casa no seu nome, só temporariamente, até eu conseguir limpar meu CPF. Lembro que nem hesitei. Era meu filho pedindo ajuda para construir um futuro com a mulher que amava. Como mãe, como poderia dizer não? Claro, Bruno. Vamos ver essa casa juntos na próxima semana. A alegria no rosto dele foi imediata. Ele me abraçou forte e disse: Obrigado, mãe. A senhora é incrível. Quando tudo se resolver, a gente transfere tudo para o meu nome. Na semana seguinte, fomos juntos visitar a casa. Era bonita mesmo. Uma construção bem conservada com um quintal onde eu já imaginava os futuros netos brincando. 3 quartos, 2 salas, cozinha espaçosa. Custava R$380 mil. É perfeita, Bruno, eu disse,
vendo como ele e Juliana olhavam cada cômodo com olhos sonhadores. Vamos em frente. Assinei todos os papéis no banco. O financiamento ficou no meu nome, no meu CPF, com a minha aposentadoria como garantia. Bruno pagaria as prestações de R$ 1.800 mensais e, quando tudo estivesse quitado e sua situação regularizada, transferiríamos a propriedade para ele. Os primeiros tempos correram bem. Bruno pagava em dia, me mandava os comprovantes pelo WhatsApp, sempre agradecendo. Mãe, obrigado mais uma vez. Sem a senhora, nada disso seria possível. Eu me sentia útil, importante, parte fundamental da felicidade do meu filho. Algum tempo depois, Juliana engravidou dos gêmeos. Foi um período difícil. Gestação de risco, ela precisou ficar de repouso. Bruno faltou muito no trabalho para acompanhar os exames médicos. As prestações da casa começaram a atrasar. Um mês aqui, outro ali. Mãe, estou num aperto esse mês. Pode me ajudar com a prestação da casa? Claro que ajudei. Eram circunstâncias especiais. Meus netos estavam chegando. Paguei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quando Miguel e Laura nasceram, eu já havia assumido as prestações há vários meses. É temporário, mãe. Quando a Júlia voltar da licença e eu conseguir aquela promoção, a gente retoma os pagamentos. Temporário virou meio ano. 1 ano. 2 anos. 3 anos. Até hoje, eu nunca mais parei de pagar a prestação da casa onde eles moram. Mas não era só a prestação. Quando as crianças ainda eram pequenas, o telhado começou a vazar. Mãe, o Miguel e a Laura estão pegando resfriado por causa da umidade no quarto. A gente precisa trocar as telhas. R$ 15.000 para refazer toda a cobertura. No ano seguinte, a cozinha precisou ser reformada. A pia está com problema. O fogão não funciona direito. A Julie não consegue preparar as refeições das crianças. Mais R$ 12.000. Mais recentemente, foi a cerca do quintal que estava caindo. É perigoso para as crianças, mãe. Elas podem se machucar. R$ 8.000. Cada pedido vinha acompanhado da mesma justificativa. Era pelos netos, pela segurança deles, pelo bem-estar da família. E eu pagava tudo. Não apenas porque eram meus netos, mas porque cada pedido me fazia sentir necessária, importante na vida deles. Era como se minha generosidade fosse a cola que mantinha nossa família unida. Mas ali, naquela manhã de sábado, rever todos aqueles recibos e comprovantes, uma percepção diferente começou a se formar. Ao longo de todos esses anos, eu havia gasto mais de R$ 200.000 com aquela casa. Prestações, reformas, melhorias, IPTU. E durante todo esse tempo, quantas vezes Bruno ou Juliana haviam me procurado apenas para conversar, sem pedir nada. Comecei a lembrar dos padrões que se repetiram ao longo dos anos. As visitas deles ao meu apartamento sempre tinham um motivo prático: buscar alguma coisa, pedir algum favor, resolver alguma questão. Quando eu ia à casa deles, a casa que eu sustentava, sempre sentia que estava incomodando. Lembro de uma vez, no ano passado, que cheguei lá no domingo de manhã com um bolo que havia feito para as crianças. Juliana abriu a porta de pijama, com cara de sono. Ai, Regina, que bom que você veio. Pode ficar com o Miguel e a Laura? A gente ia sair para resolver umas coisas. Nem me convidou para entrar direito. Em 15 minutos, eles saíram e me deixaram lá com as crianças. Quando voltaram, no final da tarde, carregados de sacolas de compras, Bruno apenas disse: "Valeu, mãe. As crianças se comportaram?" Nem perguntaram se eu queria ficar para o jantar, se estava tudo bem comigo, se eu havia almoçado. Peguei minha bolsa e voltei para casa com a sensação de que havia sido útil, mas não querida. E havia os aniversários. No meu aniversário de 60 anos, só recebi uma mensagem no WhatsApp: "Parabéns, mãe. Muita saúde." Nenhuma visita, nenhuma ligação, nenhum convite para almoçarmos juntos. Mas quando era aniversário das crianças, era eu quem organizava as festas. Pagava o buffet,
Comprava os presentes mais caros. No último aniversário dos gêmeos, gastei quase R$ 3.000 numa festa que eles nem me agradeceram direito. Miguel e Laura ficaram mais empolgados com os presentes que ganharam dos amiguinhos da escola do que com o que eu havia dado. E Bruno estava ocupado demais tirando fotos para postar nas redes sociais para perceber que eu estava sentada sozinha numa mesa no canto. O relacionamento com Juliana nunca foi fácil, mas eu sempre tentei. Nos primeiros tempos, eu a convidava para almoçarmos juntas, só nós duas, para nos conhecermos melhor. Ela sempre arrumava uma desculpa: trabalho, cansaço, compromissos com as amigas. Depois que as crianças nasceram, pensei que isso mudaria, que teríamos mais assuntos em comum. Mas não mudou. Juliana me tratava com educação distante, como se eu fosse uma visita que ela tolera por educação. Nas raras vezes que conversávamos, eram sempre sobre as crianças ou sobre algum problema da casa. Nunca sobre como ela estava se sentindo, nunca sobre seus sonhos, medos, alegrias. Era como se eu fosse apenas a sogra que resolve os problemas financeiros. E Bruno, meu filho, que um dia foi meu companheiro, meu confidente, aos poucos foi se tornando apenas alguém que aparecia quando precisava de alguma coisa. Nossas conversas se resumiam a: "Oi, mãe, como está? Escuta, será que você pode me ajudar com uma coisa?" Sentada ali na minha cozinha, mexendo naqueles papéis, percebi que havia me tornado uma conveniência na vida deles. A mãe sogra que resolve problemas, que paga contas, que cuida das crianças quando precisam sair, que está sempre disponível, mas que não é realmente vista, não é realmente valorizada. Lembrei de quantas vezes, ao longo dos anos, sugeri que fizéssemos uma viagem juntos. Que tal um final de semana na praia com as crianças? Eu pago. A resposta era sempre a mesma. Ai, mãe, a gente está muito corrido, quem sabe mais para frente. Mais para frente nunca chegava, até que chegou. Há alguns meses, quando Bruno me ligou falando do cruzeiro. A diferença é que dessa vez a ideia havia partido dele, não minha. E eu, ingênua, pensei que finalmente havia conquistado um lugar real na vida da minha família. Mas o que aconteceu no porto me mostrou a verdade. Eu só tinha valor quando estava pagando as contas. Quando se tratava de momentos de diversão, de convivência genuína, de criação de memórias afetivas, eu era dispensável. Fechei a pasta de documentos e caminhei até a janela da sala. Lá embaixo, a vida seguia seu curso normal. Pessoas indo e vindo, famílias passeando com crianças, casais caminhando de mãos dadas. Famílias de verdade, pensei. Onde as pessoas se importam umas com as outras, não apenas quando precisam de alguma coisa. Peguei o celular e abri o WhatsApp. No grupo Família Cruzeiro não havia nenhuma mensagem nova, nenhuma explicação melhor, nenhum pedido de desculpas. Nenhum sinal de que Bruno ou Juliana sentiam algum remorso pelo que haviam feito. Era como se eu simplesmente não existisse. Abri minha conversa individual com Bruno. A última mensagem dele era aquela: mudança de planos. Decidimos que o cruzeiro vai ser só para a família mesmo. Embaixo estava escrito visualizada. Ele sabia que eu havia lido. Não se importou em mandar nenhum desculpa ou conversamos quando eu voltar. Foi nesse momento que uma memória muito clara me veio à mente. Bruno ainda era criança, devia ter uns 7 anos. Ele havia quebrado o vaso de cristal da minha mãe, uma lembrança que eu estimava muito. Quando confrontei, ele mentiu. Disse que não havia sido ele. Eu sabia que estava mentindo, mas disse: Bruno, mentir é pior do que quebrar o vaso. Se você me contar a verdade, eu não vou ficar brava. Ele pensou um momento e disse: Foi sim, mãe. Desculpa. Eu estava brincando e esbarrei sem querer. Eu o abracei e disse: Obrigada por me contar a verdade. Acidentes acontecem, mas mentir machuca mais do que qualquer vaso quebrado. Onde estava aquele menino que aprendeu que sinceridade e respeito eram mais importantes que qualquer objeto material?
Quando ele se tornou esse homem que me excluía da própria família sem sequer uma explicação decente, voltei para a cozinha e preparei um almoço simples. Enquanto comia, pensei em toda a generosidade que havia dedicado àquela família ao longo dos anos. Não apenas financeira, mas emocional. Quantas vezes deixei de fazer coisas que queria para estar disponível quando precisassem? Quantas viagens deixei de fazer porque gastei o dinheiro com reformas na casa deles? Lembrei que desde que me aposentei, havia feito exatamente 3 viagens para mim. Uma para visitar minha irmã em Curitiba, um final de semana em Campos do Jordão com amigas do trabalho e uma excursão de um dia para Aparecida do Norte. 3 viagens pequenas e baratas em 2 anos. Enquanto isso, Bruno e Juliana faziam viagens regulares. Ano passado foram para Florianópolis com as crianças. Antes disso, passaram uma semana em Maceió. Sempre me mandavam fotos pelo WhatsApp, a família feliz na praia, as crianças brincando na areia. Eu curtia as fotos e pensava, que bom que eles podem proporcionar essas experiências para Miguel e Laura. Nunca parei para calcular que enquanto eles faziam essas viagens familiares, eu estava em casa pagando as prestações da casa onde eles moravam, os impostos da propriedade que eles usufruíam, as reformas que tornavam a vida deles mais confortável. Terminei o almoço e lavei a louça devagar, perdida em pensamentos. Era sábado à tarde, um desses sábados tranquilos em que eu costumava ligar para Bruno para saber como estavam as crianças, se precisavam de alguma coisa, se queriam que eu passasse lá para fazer um almoço de domingo. Mas naquele sábado, pela primeira vez em anos, não senti vontade de ligar. Não porque estava magoada, embora estivesse, mas porque finalmente estava enxergando o padrão. Eu sempre era quem ligava, quem perguntava, quem se oferecia, quem se colocava à disposição. E eles sempre aceitavam, mas nunca retribuíam. Sentei no sofá da sala e olhei ao redor do meu apartamento. Meu espaço, meu refúgio, o lugar onde eu realmente era valorizada, por mim mesma. E foi ali que tomei uma decisão que mudaria tudo. Na segunda-feira de manhã, eu ligaria para Dr. Antônio. Era hora de descobrir exatamente quais eram meus direitos sobre aquela casa que eu havia sustentado por tantos anos. Segunda-feira, 8h30 da manhã. Liguei para Dr. Antônio antes mesmo de tomar café. Minha voz estava firme, determinada. Ele percebeu imediatamente que algo havia mudado. Regina, você parece diferente. O que aconteceu? Doutor, Antônio me conhece há mais de 20 anos. Foi ele quem cuidou do inventário quando meu marido faleceu, quem me orientou na compra do apartamento, quem sempre me tratou com carinho e respeito verdadeiros. Doutor, preciso saber exatamente quais são meus direitos sobre a casa que está no nome do Bruno. Eu pago o financiamento, o IPTU, todas as reformas há anos. Se eu quiser vender essa casa, eu posso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Regina, você pode vir aqui agora? Essa conversa é melhor pessoalmente e traga todos os documentos da casa. 1 hora depois, eu estava no escritório dele na Faria Lima, com a pasta azul debaixo do braço. Dr. Antônio é um homem na casa dos 70 anos, cabelos brancos, óculos de leitura sempre na ponta do nariz. Ele me recebeu com aquele sorriso paternal de sempre, mas percebi a preocupação em seus olhos. Senta aqui, Regina. Me conta o que aconteceu. Contei tudo. O cruzeiro, a mensagem no porto, a humilhação, os anos de generosidade não reconhecida. Ele me escutou em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele puxou os documentos e começou a analisar cuidadosamente. Regina, você tem razão de se sentir usada. E legalmente, você tem sim o direito de vender essa casa. O financiamento está no seu nome. Você é a proprietária legal enquanto a transferência definitiva não for feita. Bruno é apenas beneficiário. Meu coração disparou. Aquilo era exatamente o que eu precisava ouvir. Mas, doutor,
E o Bruno? Ele não vai ficar sem nada? Dr. Antônio tirou os óculos e me olhou diretamente. Regina, você já deu para esse menino muito mais do que qualquer mãe é obrigada a dar. Se ele fosse meu filho e me tratasse assim, eu tomaria a mesma decisão. Eles vão ter que se virar como adultos responsáveis fazem. Quanto tempo leva para vender uma casa, doutor? Com o mercado aquecido como está e sendo uma casa boa no Tatuapé? 2 semanas no máximo. Você quer que eu indique uma corretora de confiança? Sim, por favor. E doutor, eles estão viajando até a próxima sexta. É possível fazer tudo sem que eles saibam? Ele sorriu. Não um sorriso malicioso, mas um sorriso de quem entende justiça. Regina, você é a proprietária. Pode fazer o que quiser, quando quiser. Vou ligar para Viviane agora mesmo. Viviane Silva era uma corretora que Dr. Antônio conhecia há anos. Mulher de uns 45 anos, dinâmica, eficiente. Quando chegou ao escritório 1 hora depois, já havia pesquisado o valor de mercado da casa. Dona Regina, essa casa vale entre 680 e 720 mil reais hoje. Localização excelente, bem conservada. Se a senhora aceitar 680 mil, eu vendo em 1 semana. Tenho 3 clientes procurando exatamente esse perfil de imóvel. 680 mil reais. Quase o dobro do que eu havia pago anos atrás. Fechado, Viviane. Quando podemos começar? Hoje mesmo. Vou fotografar a casa esta tarde. Amanhã coloco nos portais. Na quarta já marco as primeiras visitas. A senhora tem as chaves? É claro que eu tinha. Afinal, quem pagava todas as contas da casa tinha o direito de ter as chaves, não é mesmo? Tenho sim. E Viviane, uma coisa importante. Eles voltam de viagem na sexta. Preciso que tudo esteja finalizado até quinta-feira. Sem problemas. Vou priorizar compradores que podem pagar à vista ou com financiamento pré-aprovado. Na terça-feira de manhã, Viviane me ligou eufórica. Dona Regina, temos 3 propostas. Uma de 680 mil à vista, 2 de 700 mil financiadas. A de 680 mil é de um casal jovem que quer fechar hoje mesmo. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava cristalina. Vamos com a proposta à vista. Quanto tempo para assinar? Amanhã de manhã no cartório. Eles já fizeram toda a documentação. Dona Regina, em 3 dias a senhora vendeu uma casa. É impressionante. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, eu estava no cartório de notas assinando a escritura definitiva de venda. O casal comprador, Rafael e Mariana, ambos médicos, estava radiante. Eles tinham acabado de se casar e aquela seria a primeira casa deles. A casa é linda, Dona Regina. A senhora cuidou muito bem dela, disse Mariana, segurando as chaves novas com os olhos brilhando. Eu sorri. Tenho certeza de que vocês vão ser muito felizes lá. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu sentia que aquela casa ia abrigar pessoas que realmente a valorizariam. Mas ainda havia uma questão prática a resolver. Os pertences de Bruno, Juliana e das crianças. Eu não era uma pessoa vingativa ou cruel. Mesmo magoada, não ia simplesmente jogar as coisas deles na rua. Na tarde de quarta-feira, peguei um Uber até a casa, que agora não era mais deles, e comecei a organizar tudo com cuidado. Roupas dobradas em caixas, brinquedos dos gêmeos separados com carinho, documentos importantes guardados numa pasta específica. Liguei para uma empresa de guarda-móveis. Preciso guardar os móveis de uma casa inteira. Vocês fazem a retirada? Sim, faziam. E mais, por R$ 600 mensais, eles guardariam tudo por 3 meses, tempo suficiente para Bruno e Juliana se organizarem. Na quinta-feira de manhã, os carregadores chegaram cedo. Em 6 horas, a casa estava vazia. Limpinha, cheirosa, pronta para os novos donos que a receberiam na sexta. Mas eu ainda não havia terminado. Sentei à mesa da cozinha, que agora estava completamente vazia, e escrevi uma carta. Não uma carta de raiva, não uma carta de acusações.
Uma carta de despedida. Bruno e Juliana, quando chegarem de viagem, vocês vão encontrar esta carta e o endereço do guarda-móveis onde estão todos os seus pertences. Paguei 3 meses adiantados para vocês se organizarem. Durante todos esses anos, sustentei esta casa pensando que estava ajudando minha família. Paguei prestações, reformas, impostos, sempre acreditando que fazia parte de algo maior, de um vínculo verdadeiro. O que aconteceu no Porto me mostrou que eu estava enganada. Se não sou família o suficiente para estar em um cruzeiro que ajudei a pagar, então talvez não seja família o suficiente para sustentar uma casa onde não sou realmente bem-vinda. Vendi a casa por R$680 mil. Depois de quitar o saldo devedor do financiamento, sobrou dinheiro suficiente para eu começar uma nova fase da minha vida. Uma fase onde serei valorizada por quem eu sou, não pelo que posso pagar. Não fiz isso por vingança, Bruno. Fiz porque finalmente entendi que respeito não se mendiga, se conquista. E amor sem respeito é só uma palavra bonita. Desejo que vocês encontrem sua independência e que, quem sabe um dia, aprendam a valorizar as pessoas que realmente os amam. Regina. Deixei a carta em cima da pia da cozinha, junto com o cartão do guarda-móveis e as chaves da casa, que agora pertenciam aos novos proprietários. Quando saí daquela casa pela última vez, não senti tristeza. Senti alívio. Um alívio profundo, como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Peguei o Uber de volta para meu apartamento e, no caminho, olhei os números no meu celular. Depois de quitar o financiamento, eu havia ficado com R$280 mil limpos. Era mais dinheiro do que eu já havia tido na conta ao mesmo tempo. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a sensação de que, aos 62 anos, eu finalmente havia tomado uma decisão apenas para mim. Uma decisão baseada no meu valor próprio, na minha dignidade. Cheguei em casa e me sentei no sofá com uma xícara de café. Era quinta-feira à tarde. Bruno e Juliana voltariam do cruzeiro no dia seguinte. Em algumas horas, eles descobririam que a vida havia mudado completamente. Peguei o computador e comecei a pesquisar algo que há anos só ficava no mundo dos sonhos: passagens de avião para o Nordeste. Sempre tive vontade de conhecer Recife, de ver o mar de lá, de experimentar a cultura pernambucana. Encontrei um pacote perfeito: voo, hotel na beira-mar, passeios incluídos, 15 dias em Recife por R$8 mil. Antigamente eu pensaria, não posso gastar isso, e se Bruno precisar de alguma coisa? Mas naquela tarde eu pensei, Regina, você tem 62 anos e R$280 mil na conta. Se não é agora, quando vai ser? Cliquei em comprar. A confirmação chegou no meu e-mail em 5 minutos. Vou para Recife na segunda-feira de manhã. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fugindo de alguma coisa. Estava correndo em direção a algo. Minha própria liberdade. Sexta-feira, 14h30. Eu estava organizando minha mala para Recife quando o telefone tocou. Era um número desconhecido, mas eu atendi mesmo assim. Regina, aqui é a Viviane, da imobiliária. Os novos proprietários já pegaram as chaves e estão instalados na casa. Tudo correu perfeitamente. Ah, e dona Regina? Teve um rapaz na porta perguntando sobre você. Disse que era seu filho. Bruno já havia descoberto. O que você disse para ele, Viviane? Apenas que a venda foi legalizada e que havia uma carta explicando tudo. Ele ficou bem alterado, mas não disse nada desrespeitoso. Só pediu seu telefone, que eu não passei, claro. Obrigada, Viviane. Você fez tudo certo. Desliguei e olhei para o celular. 7 chamadas perdidas de Bruno, 3 de Juliana. 15 mensagens no WhatsApp. Não li nenhuma delas. Terminei de fazer a mala e me deitei cedo. No sábado e domingo, mantive o celular no silencioso. Sabia que eles tentariam me procurar, que viriam ao meu prédio, mas eu não estava pronta para essa conversa. Primeiro, precisava me reencontrar. Segunda-feira, 6h da manhã. Uber a caminho do aeroporto.
Meu coração estava acelerado, mas não de ansiedade, de expectativa. Quando foi a última vez que senti essa ansiedade boa, essa sensação de que algo especial estava por vir? No avião, escolhi a poltrona da janela. Quando São Paulo ficou lá embaixo, pequena e distante, senti uma liberdade que não experimentava há décadas. Não tinha ninguém esperando que eu resolvesse problema algum, ninguém precisando que eu pagasse conta nenhuma. Apenas eu, voando em direção ao desconhecido. Aterrissei em Recife numa manhã ensolarada de dezembro. O calor úmido me abraçou assim que saí do aeroporto. O hotel ficava em Boa Viagem, de frente para o mar. Quando entrei no quarto e abri a janela, a primeira coisa que vi foi aquele azul infinito do Oceano Atlântico. Chorei. Chorei olhando para o mar, sentindo a brisa salgada no rosto. Não era tristeza, era gratidão. Gratidão por ter tido coragem de chegar até ali, por ter escolhido a mim mesma pela primeira vez em anos. Nos primeiros dias, fiz turismo sozinha. Visitei o centro histórico de Olinda, caminhei pelas ruas de pedra, admirei as igrejas barrocas, comi tapioca na praia, experimentei caldinho de sururu, dancei forró numa casa de shows onde me senti desajeitada, mas viva. Foi numa tarde na praia que conheci Dona Marlene, uma senhora de 68 anos, cabelos brancos presos num coque, pele dourada pelo sol nordestino. Ela estava sentada numa cadeira de praia lendo um livro, e alguma coisa no seu sorriso me chamou a atenção. Primeira vez em Recife? Ela perguntou quando passei próxima. Paramos para conversar e descobrimos que tínhamos histórias parecidas. Dona Marlene havia se mudado para Recife 3 anos antes, depois que o marido faleceu e os filhos decidiram que ela dava muito trabalho para cuidar sozinha em São Paulo. Sabe o que eu descobri aqui, Regina? Que solidão não é estar sozinha. Solidão é estar cercada de gente que não te enxerga. Aqui eu tenho amigas de verdade, tenho atividades que me fazem bem, tenho uma vida que é minha. Dona Marlene me apresentou ao seu grupo. 8 mulheres entre 55 e 75 anos que se encontravam toda terça e quinta na praia para a caminhada, e toda sexta numa casa de cultura para aulas de pintura. Você pinta? Perguntou Sônia, uma ex-professora de 61 anos que havia se aposentado e descoberto um talento escondido para a aquarela. Pintava, respondi. Quando era jovem, adorava. Mas faz mais de 20 anos que não pego num pincel. Então é hoje que você volta a pintar, disse Conceição, uma viúva de 64 anos que tinha um ateliê improvisado no quintal de casa. Amanhã você vem comigo. Vou te emprestar tudo, tinta, pincel, tela. Você só precisa trazer à vontade. Na sexta seguinte, estava eu sentada no quintal da Conceição, com um pincel na mão e uma tela em branco na minha frente. Pinta o que você está sentindo agora, ela disse. Não pensa, só sente. Comecei pintando uma onda, depois outra e outra. Sem perceber, havia criado um mar revolto, mas com um céu azul sereno acima. É lindo, Regina, disse Marlene, que estava ao meu lado pintando um pôr do sol. É a sua alma saindo pela tinta. Durante 2 semanas, vivi uma rotina que não tinha há anos. Acordar sem obrigações, caminhar na praia, conversar com amigas, pintar, descobrir lugares novos. À noite, sentava na varanda do hotel e simplesmente existia. Sem pensar no que precisava fazer no dia seguinte, sem me preocupar se alguém precisava de mim. Foi numa dessas noites que resolvi pegar o celular e ver as mensagens que Bruno e Juliana haviam mandado. Eram muitas. A primeira era de Bruno, no dia em que descobriram a casa vendida. Mãe, o que é isso? Como a senhora pôde vender nossa casa sem avisar? Onde vamos morar? As crianças estão chorando, não entendem nada. Liga para mim, por favor. Depois vieram mensagens de Juliana. Regina, isso é muito low, mesmo para você. Você está traumatizando 2 crianças por causa de um mal-entendido besta. Mais mensagens de Bruno. Mãe,
A gente pode conversar como pessoas civilizadas? A senhora está exagerando. A gente estava cansado da viagem. Foi só isso. Não precisava dessa drasticidade toda. Li todas. Umas 40 mensagens no total. Em nenhuma delas havia um pedido de desculpas sincero. Em nenhuma delas havia reconhecimento do que eles haviam feito. Era tudo mal entendido, exagero, dramaticidade. A última mensagem era da véspera. Mãe, a gente alugou um apartamento temporário, mas está muito caro. As crianças perguntam pela avó toda hora. Se a senhora voltar, a gente conversa e resolve tudo isso. Fechei o WhatsApp e olhei para o mar. Lá estava eu, numa varanda em Recife, cercada pelo som das ondas, respirando um ar novo, convivendo com pessoas que me acolheram sem me conhecer, sem precisar de nada em troca. E lá estavam eles em São Paulo, ainda achando que o problema era mal entendido, ainda esperando que eu voltasse e resolvesse a vida deles como sempre fiz. Digitei uma resposta simples. Bruno, vocês são adultos. Tenho certeza de que vão se virar bem. Quando quiserem conversar de verdade, não para resolver problemas práticos, mas para reconstruir nossa relação com base no respeito, me procurem. Até lá, estou aprendendo a viver minha própria vida. Enviei e bloqueei os contatos deles por tempo indeterminado. Não era crueldade, era autopreservação. No último dia em Recife, Dona Marlene me fez uma proposta inesperada. Regina, você já pensou em morar aqui? Eu sei que você tem família em São Paulo, mas família de verdade a gente escolhe, e você já faz parte da nossa. A ideia me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. Mudar de cidade aos 62 anos? Recomeçar longe de tudo que conhecia? Não precisa decidir agora, disse Conceição. Mas fica sabendo que aqui você tem casa, tem amigas, tem um lugar onde é valorizada. Voltei para São Paulo numa quinta-feira, mas não voltei a mesma pessoa. 16 dias em Recife me ensinaram que existem pessoas no mundo dispostas a construir vínculos baseados em carinho genuíno, não em conveniência. Quando entrei no meu apartamento da Vila Madalena, ele parecia menor, mais silencioso. Não era mais o meu refúgio, era só um lugar onde eu morava. No primeiro final de semana de volta, montei um pequeno ateliê na varanda. Comprei tintas, pincéis, telas. Voltei a pintar com a mesma paixão que tinha aos 20 anos, mas agora com a sabedoria dos 60. Foi pintando que tomei uma decisão que nem eu esperava. Ia vender o apartamento em São Paulo e me mudar definitivamente para Recife. Não estava fugindo de São Paulo. Estava correndo em direção a uma vida que finalmente fazia sentido. Liguei para o Dr. Antônio. Doutor, preciso vender meu apartamento. Ele riu do outro lado da linha. Regina, você não para mesmo. Já decidiu o que vai fazer da vida? Decidi sim. Vou morar em Recife, perto de pessoas que me fazem bem. Vou pintar, vou caminhar na praia todos os dias. Vou viver de verdade pela primeira vez em muito tempo. E o Bruno? O Bruno é um homem adulto, doutor. Já passou da hora de ele aprender a resolver a própria vida. Se um dia ele quiser ter uma relação de verdade comigo, baseada em respeito e carinho, não em necessidade, ele sabe onde me encontrar. 2 semanas depois, estava eu organizando a mudança. O apartamento foi vendido rapidamente. São Paulo sempre tem procura. Com o dinheiro da casa e do apartamento, eu teria segurança financeira para o resto da vida. Mas o mais importante não era isso. O mais importante era que aos 62 anos eu havia descoberto que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher ser feliz. Nunca é tarde para entender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. No último dia em São Paulo, desbloqueei os contatos de Bruno e Juliana e mandei uma última mensagem. Estou me mudando para Recife. Quando vocês estiverem prontos para uma conversa de igual para igual, sabem como me encontrar. Desejo que sejam felizes e que aprendam a valorizar quem realmente os ama. Steam.
8 meses depois, eu estava na varanda do meu apartamento novo em Boa Viagem, pintando o pôr do sol que se estendia sobre o mar. As tintas se misturavam na tela como mágica. Laranja derretendo no roxo, dourado dançando com o azul. Era minha 15ª obra desde que me mudei para Recife. A vida havia tomado uma forma que eu jamais imaginei possível. Acordava todos os dias sem despertador. Tomava café na varanda ouvindo o som das gaivotas. Caminhava na praia com minhas amigas. Pintava à tarde, lia à noite. Era uma rotina simples, mas preenchida de propósito. Dona Marlene havia se tornado minha melhor amiga. Morávamos no mesmo prédio, ela no 4º andar, eu no 6º, e nos víamos praticamente todos os dias. Sônia e Conceição completavam nosso quarteto inseparável. Juntas, tínhamos criado algo que nunca tive em São Paulo, uma família escolhida, baseada em afeto genuíno. Naquela tarde específica, enquanto pintava, meu celular tocou. Era um número desconhecido com DDD de São Paulo. Hesitei antes de atender. Nos últimos meses, havia aprendido a proteger minha paz, e ligações inesperadas sempre traziam o risco de quebrar a harmonia que havia construído. Alô? Do outro lado da linha, uma voz feminina desconhecida. Dona Regina? Aqui é Patrícia, psicóloga do Centro de Apoio Familiar da Vila Madalena. Eu gostaria de falar com a senhora sobre Bruno e Juliana. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa grave? Não, Dona Regina. Na verdade, eles procuraram nosso centro por vontade própria. Estão fazendo terapia familiar há 4 meses. Bruno me autorizou a entrar em contato com a senhora, porque eles gostariam muito de conversar. Terapia familiar. Bruno havia procurado ajuda profissional. Patrícia, eles estão bem? E as crianças? Estão todos bem fisicamente, mas emocionalmente foi um processo intenso. Bruno e Juliana passaram por uma crise conjugal séria depois do episódio da casa. Quase se separaram. Foi quando perceberam que precisavam entender o que realmente havia acontecido na dinâmica familiar. Fiquei em silêncio, processando a informação. E o que eles descobriram? Dona Regina, posso ser direta? Eles reconheceram um padrão de comportamento tóxico que vinha há anos. Bruno admitiu que havia apenas como uma solucionadora de problemas, não como mãe. Juliana reconheceu que nunca fez esforço real para construir uma relação respeitosa com a senhora. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não de tristeza, mas de algo que não sabia nomear. Talvez fosse alívio. E as crianças? Miguel e Laura sabem o que aconteceu? Sabem, sim, de forma apropriada para a idade deles. Bruno e Juliana explicaram que a avó se mudou porque se sentiu desrespeitada e que agora eles estão aprendendo a ser uma família melhor. As crianças fizeram cartas para a senhora se quiser receber. E meu coração estava dividido entre a saudade dos netos e a proteção da paz que havia conquistado. Patrícia, eles querem o que exatamente? Um encontro. Não para pedir nada, não para resolver problemas práticos, para se desculparem de verdade e tentarem reconstruir a relação em bases completamente novas, mas só se a senhora quiser e se sentir pronta. Pedi um tempo para pensar. Desliguei o telefone e fiquei ali, na varanda, vendo o sol se pôr sobre o Oceano Atlântico. Dona Marlene subiu para tomar chá comigo, como fazia toda tarde. Pelo seu rosto, foi ligação importante, ela disse, servindo o chá de camomila que sempre preparava. Contei tudo para ela. Marlene me escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Regina, você está diferente daquela mulher que conheci há 8 meses. Você está forte, feliz, realizada. A pergunta é, que tipo de encontro seria bom para essa nova Regina? Ela tinha razão. Eu não era mais a Regina que aceitava qualquer migalha de afeto, que pagava por amor, que se sentia grata apenas por ser tolerada. Eu era uma mulher que havia descoberto o próprio valor. Se eu aceitar esse encontro,
Vai ser nos meus termos, disse para Marlene. Aqui em Recife, no meu território, com minhas regras. No dia seguinte, liguei para Patrícia. Aceito conversar com eles, mas vai ser aqui em Recife, no final de semana que vem. Eles que venham até mim. Uma semana depois, estava eu no aeroporto do Recife, esperando Bruno, Juliana, Miguel e Laura. Meu coração batia acelerado, mas não era ansiedade. Era expectativa misturada com uma firmeza que nunca havia sentido antes. Quando eles saíram da área de desembarque, quase não reconheci meu filho. Bruno estava mais magro, com olheiras profundas, uma expressão que nunca havia visto nele antes. Humildade. Juliana também parecia diferente. Menos altiva, mais insegura. Mas as crianças... Miguel e Laura correram na minha direção com aquele sorriso puro de sempre. "Vovó Regina, você está tão bonita!" gritou Laura, me abraçando com força. Miguel veio logo atrás. "Vovó, a gente sentiu muito sua falta. Por que você foi embora?" Abracei meus netos com todo o amor que havia guardado nesses meses. Eles estavam maiores. Laura havia perdido 2 dentinhos da frente. Miguel estava com um óculos novo. "Vovó precisava descobrir como ser feliz de verdade", respondi, beijando o topo das cabecinhas deles. Bruno se aproximou devagar. "Mãe", a voz dele estava embargada. "A senhora está... diferente, mais bonita." Era verdade. 8 meses de sol nordestino, caminhadas na praia, alimentação saudável e principalmente paz de espírito haviam me transformado. Estava bronzeada, mais magra, com os cabelos mais longos e soltos. Usava um vestido leve e colorido que havia comprado numa lojinha de Olinda. "É o que acontece quando a gente se valoriza, Bruno", respondi, sem hostilidade, mas com firmeza. Juliana deu um passo à frente. Pela primeira vez na vida, vi lágrimas em seus olhos. "Regina, eu preciso te pedir desculpas. De verdade, por tudo." "Não aqui no aeroporto", respondi calmamente. "Vocês vieram até Recife para conversarmos. Vamos fazer isso direito." Levei todos para o hotel onde havia reservado quartos para eles. Eu mesma paguei, mas dessa vez foi uma escolha, não uma obrigação. Depois os trouxe para meu apartamento. Quando entraram, ficaram impressionados. "Mãe, que lugar lindo!" disse Bruno, olhando pela janela para o mar. "A senhora realmente mora aqui?" "Moro. E sou muito feliz aqui." Mostrei meu pequeno ateliê na varanda, as telas que havia pintado, as plantas que cultivava. Miguel e Laura ficaram encantados com os quadros. "Vovó, você pinta? Não sabia que você sabia pintar." "Aprendi quando era jovem, mas parei. Aqui em Recife, eu redescobri essa paixão." Bruno olhava tudo com uma expressão que não conseguia decifrar. Surpresa? Admiração? Talvez fosse a primeira vez que ele me via como uma pessoa completa, não apenas como sua mãe. À tarde, depois que as crianças se distraíram brincando na piscina do prédio com outras crianças do condomínio, sentamos os 3 na varanda para a conversa que todos sabíamos que precisava acontecer. Bruno começou. "Mãe, eu vim aqui para me desculpar. Não pedir perdão, porque sei que não mereço. Mas para reconhecer que durante anos eu tratei a senhora como um banco, não como minha mãe." Suas palavras eram pesadas, carregadas de uma sinceridade que eu nunca havia ouvido antes. Eu me acostumei tanto com sua generosidade que esqueci que por trás dos favores havia uma pessoa com sentimentos, com necessidades, com sonhos. Juliana engoliu em seco e falou: "Regina, eu nunca me esforcei para te conhecer de verdade. Na minha cabeça, você era a sogra que resolvia os problemas, e isso me bastava. Eu nunca perguntei como você estava, o que você sentia, do que você gostava. Foi egoísmo puro. Escutei tudo em silêncio. Não era raiva o que sentia, nem satisfação por ouvi-los reconhecendo os erros. Era uma tristeza mansa pela perda de tantos anos, mas também esperança pela possibilidade de construirmos algo novo.
E o cruzeiro? Perguntei finalmente. Como chegaram naquela decisão? Bruno abaixou a cabeça. Foi ideia da Juliana. Ela disse que seria mais divertido só nós 4, que você ia atrapalhar o clima. E eu concordei. Não pensei no que você sentiria. Não pensei na humilhação que estava causando. Só pensei no meu próprio conforto. Juliana estava chorando abertamente agora. Regina, eu disse aquilo porque estava com ciúme. Ciúme da relação que você tinha com as crianças. Ciúme do carinho que Bruno demonstrava por você. Era muito imaturo, muito cruel. Respirei fundo, sentindo a brisa do mar na minha pele. Aquela conversa que eu havia sonhado por meses finalmente estava acontecendo. Mas agora, vindo de uma posição de força, de autoestima conquistada, tudo parecia diferente. Eu não precisava mais da aprovação deles. Queria se fosse genuína, mas não precisava. Agora eu vou falar, disse calmamente, olhando para os dois. Vocês vieram até aqui, fizeram terapia, reconheceram os erros. Isso significa muito. Mas eu preciso que entendam uma coisa. A Regina que voltou de Recife não é a mesma que foi humilhada naquele porto. Bruno e Juliana me olhavam com atenção total. Era a primeira vez em anos que eles realmente me escutavam sem pressa, sem estar pensando no próximo favor que precisariam pedir. Durante todos esses anos, eu confundi amor com disponibilidade. Achava que para ser uma boa mãe e sogra, precisava estar sempre pronta para resolver os problemas de vocês. Mas amor verdadeiro não é isso. Amor verdadeiro é construir relações baseadas em respeito mútuo, onde cada um tem espaço para ser quem é. Levantei e caminhei até a balaustrada da varanda. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados. Aqui em Recife, eu redescobri quem sou quando não estou servindo aos outros. Descobri que tenho talentos, que posso fazer amizades verdadeiras, que mereço ser valorizada pelo que sou, não pelo que posso dar. Juliana limpou as lágrimas. Regina, como podemos reconstruir isso? O que você precisa de nós? A pergunta me surpreendeu. Era a primeira vez que ela perguntava o que eu precisava. Preciso de tempo. Preciso que vocês provem com ações, não apenas com palavras, que realmente mudaram. E preciso que entendam que minha vida agora tem um centro próprio. Não gira mais em torno de resolver problemas alheios. Bruno assentiu. Mãe, nós queremos tentar, mas não sabemos como. Vou te ensinar, respondi, me sentando novamente. Primeiro, nossa relação não pode mais ser baseada em emergências. Se vocês me procurarem, que seja porque querem minha companhia, não porque precisam de ajuda. Segundo, eu não vou mais sustentar escolhas que vocês podem fazer sozinhos. Vocês são adultos, podem se virar. E terceiro, continuei, se vocês quiserem que eu faça parte da vida de vocês, vou precisar de um espaço real nela. Não só quando for conveniente. Passamos o resto do final de semana estabelecendo novas bases. Bruno e Juliana conheceram minhas amigas, viram como eu vivia, entenderam que eu havia construído uma vida plena e independente. Miguel e Laura adoraram Recife, brincaram na praia, experimentaram tapioca, se divertiram com Dona Marlene, que as ensinou a fazer castelos de areia. No domingo à noite, antes de partirem, Bruno me fez uma pergunta que mudou tudo. Mãe, a senhora seria capaz de passar o Natal conosco em São Paulo? Não para resolver nada, não para ajudar com nada, só para estar presente. E Miguel e Laura podem vir passar as férias de julho aqui comigo? Sozinhos? Perguntei de volta. Claro, respondeu Juliana imediatamente. Eles adorariam. E nós também precisamos aprender a sentir saudade, não é? Era um começo. Pequeno, mas genuíno. 6 meses depois, estava eu no aeroporto de São Paulo, chegando para passar o Natal com minha família. Mas dessa vez era diferente. Eu tinha uma passagem de volta marcada, uma vida própria me esperando, amigas que sentiriam minha falta. Não era mais uma visita de desespero.
Era uma visita de escolha. Bruno e Juliana me receberam no apartamento que haviam alugado no Tatuapé, menor que a casa que eu havia sustentado, mas arrumado com carinho. Mãe, como está Recife? Sente falta? Perguntou Bruno, servindo um café. Sinto, sim, mas também sinto falta de vocês. A diferença é que agora isso é gostoso de sentir, porque sei que vou voltar para uma vida que me preenche. Durante aqueles 15 dias de dezembro, tudo foi diferente. Eles me incluíram nas decisões do Natal, perguntaram minha opinião sobre a decoração, me convidaram para ir ao supermercado junto, não para pagar, mas para escolher junto. Miguel e Laura me mostraram os desenhos que haviam feito para mim. Me contaram sobre os amigos da escola, me pediram para ensinar algumas técnicas de pintura que eu havia aprendido. Na véspera do Natal, enquanto preparávamos a ceia juntos, Juliana disse algo que ficará para sempre na minha memória. Regina, obrigada por não ter desistido da gente. Obrigada por ter nos dado essa segunda chance. Na verdade, Juliana, quem está me dando uma segunda chance são vocês. A primeira chance eu desperdicei tentando comprar amor. Agora estou aprendendo a construir vínculos de verdade. No dia 2 de janeiro, voltei para Recife com o coração cheio. Dona Marlene me esperava no aeroporto com um buquê de flores. E aí como foi? Foi bom, Marlene. Diferente, mas bom. Pela primeira vez senti que tinha uma família de verdade. Lá e aqui também. Os meses que se seguiram foram de equilíbrio. Bruno me ligava toda semana, não para pedir nada, mas para conversar. Juliana mandava fotos das crianças, me incluía nas decisões sobre eles. Em julho, Miguel e Laura passaram 15 dias comigo em Recife. Foram as melhores férias da minha vida. Ensinei eles a pintar, a fazer tapioca, a reconhecer os diferentes tons do mar. Vovó, por que você não volta a morar em São Paulo? Perguntou Laura numa tarde, enquanto pintávamos juntas na varanda. Porque aqui eu descobri como ser feliz, Laura. E quando a gente aprende a ser feliz, a gente não abandona isso. Mas isso não significa que eu amo menos vocês. Significa que agora eu amo vocês de um lugar de completude, não de carência. Ela pensou um momento. Entendi. É como quando a gente está feliz brincando sozinha, e aí fica ainda melhor quando alguém vem brincar junto. Exatamente, meu amor. Exatamente. Hoje, 2 anos depois daquele fatídico dia no Porto de Santos, estou aqui na minha varanda em Boa Viagem, terminando mais uma tela. É um quadro da minha família. Bruno, Juliana, Miguel e Laura na praia, sorrindo de verdade. Mas a diferença é que agora eles estão no quadro porque escolho colocá-los lá, não porque preciso deles para me sentir completa. Bruno vem me visitar a cada 3 meses. Juliana passou a me mandar mensagens carinhosas regularmente. Miguel e Laura me ligam toda semana para me contar sobre a escola, sobre os amigos, sobre a vida. E pela primeira vez, sinto que temos uma família de verdade, baseada em escolha mútua, não em obrigação. Dona Marlene vive me provocando. Regina, você virou influencer sem saber. Metade das mulheres do condomínio está seguindo seu exemplo. Uma se mudou para Natal, outra começou terapia, uma terceira voltou a estudar piano aos 68 anos. É verdade. Minha história se espalhou pelo boca a boca, e muitas mulheres maduras começaram a questionar seus próprios padrões de relacionamento. Virei uma espécie de conselheira informal para mulheres que se redescobriram depois dos 50, 60 anos. Semana passada, uma senhora de 58 anos me procurou. Ela estava sustentando 3 filhos adultos e se sentindo invisível na própria família. Regina, como a senhora teve coragem? Ela me perguntou. Coragem não, querida. Foi desespero mesmo. Mas o desespero às vezes é o empurrão que a gente precisa para tomar as decisões que deveria ter tomado há anos. E é isso que eu quero deixar para quem está me ouvindo agora. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para se valorizar. Nunca é tarde para entender que você merece ser amado pelo que é, não pelo que pode dar. Amor verdadeiro não cansa, não explora, não humilha.
Amor verdadeiro celebra, inclui, valoriza. E se as pessoas ao seu redor não conseguem oferecer isso, talvez seja a hora de encontrar pessoas que consigam. Família não é só quem nasce com você. Família é quem escolhe ficar, quem te vê de verdade, quem te faz sentir que você importa. E às vezes, para encontrar essa família, precisamos ter coragem de perder quem não soube nos valorizar. Minha história não é sobre vingança, é sobre libertação. Não é sobre punir quem me machucou, é sobre escolher quem merece meu amor. Não é sobre destruir vínculos, é sobre construir relacionamentos baseados em verdade. Se você se identificou com minha jornada, se você também se sente invisível na própria família, se você também confunde amor com disponibilidade, saiba que você merece mais. Muito mais. Olho agora para o horizonte de Recife, onde o sol se põe todos os dias pintando o céu de cores que nem eu conseguiria replicar numa tela. Miguel e Laura chegam amanhã para mais uma temporada de férias. Bruno e Juliana vêm no próximo mês para conhecer meu mais novo projeto, uma oficina de arte-terapia para mulheres que estão recomeçando a vida. Eu poderia ter envelhecido sendo a sogra conveniente, a mãe disponível, a avó que resolve tudo. Teria sido mais fácil, certamente. Mas teria valido a pena? Preferi escolher o caminho mais difícil, o caminho do amor próprio. E descobri que, quando você se ama de verdade, o amor que você oferece aos outros se torna infinitamente mais valioso. Porque quando você deixa de mendigar afeto, você finalmente consegue reconhecer amor verdadeiro quando ele aparece. E amigos, amor verdadeiro sempre aparece. Mas primeiro, você precisa se amar o suficiente para merecê-lo. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.